Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à primeira semana de engenharia da Bosch Rexroth. Eu sou Alex Lima, eu sou engenheiro de produto responsável pela parte de motion control, acionamentos eletrohidráulicos e soluções de software para a indústria 4.0 na hidráulica. Eu estou aqui com meu colega André Davanço, ele também é engenheiro de produto responsável pelas unidades hidráulicas conectadas. E hoje nós estamos aqui trazendo essa que é a 7ª aula, né, da nossa Semana da Engenharia, com o tema O Futuro da Engenharia com a Hidráulica Conectada. Eu queria dizer que nós estamos muito contentes de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e do nosso dia a dia, o que nós temos feito para o desenvolvimento dessas novas tecnologias no segmento da hidráulica. E hoje nós vamos seguir essa agenda que nós vamos passar desde a evolução da hidráulica, dos componentes dos sistemas hidráulicos. Nós vamos mostrar também quais são as vantagens e como que os equipamentos atuais e convencionais vão passar por essa transformação. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho também quais são os benefícios dessas tecnologias, como integrá-las às soluções convencionais. Vamos falar um pouquinho do profissional, né, o que a gente espera, o que a gente entende que seja o profissional ideal para trabalhar com essas tecnologias. E no final nós vamos dar um exemplo para sintetizar todas essas informações. Eu queria dizer que o nosso chat está aberto. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Nós vamos tentar responder o maior número de perguntas possível. E caso fique alguma pergunta não respondida, a gente se compromete a enviar por e-mail logo em seguida. Tá bom? Sem mais delongas, já passo a palavra aqui para o André, que vai dar início aí ao nosso bate-papo. Bom dia a todos. Sou o André, conforme apresentado pelo Alex. Tá? Engenheiro de produto, responsável pelas unidades hidráulicas conectadas e compactas. Tá? Só uma lembrancinha, né, no chat colocar o e-mail, tá? Por favor, quando for fazer a pergunta, o nome e o e-mail, daí fica fácil a gente responder, caso não dê tempo de fazer ao vivo. Né? Eu vou começar apresentando para vocês a parte da evolução da hidráulica, tá? Começando pela história da hidráulica. Tá? Uma breve reflexão de como isso começou, qual a história de como tudo se evoluiu. O primeiro registro que nós temos é de 1648, tá? Com a criação do princípio de Pascal. O que esse princípio diz? Tá? O aumento da pressão exercida em um líquido de equilíbrio, ele é distribuído por igual em todas as partes. Tá? Esse é o princípio de Pascal, 1648. Quase 100 anos depois, Bernoulli, baseado no princípio de Pascal, criou a sua teoria, tá? Que é o quê? A variação da velocidade da partícula do fluido, tá? É proporcionalmente inversa à pressão por ele exercida. Tá? Então, se você tem um aumento de velocidade do fluido, automaticamente a pressão cai, e vice-versa. Tá? Aproveitando essa deixa, né, em 1795, Joseph Bramah desenvolveu a primeira prensa hidráulica e também a patenteou. Tá? Tudo isso, vamos dizer, serve de base, com tempos bem passados, mas serviu de base para o desenvolvimento das máquinas que nós vemos atualmente no mercado. Tá? Eu vou, além de contar um pouquinho da história, eu vou mostrar também um pouquinho da evolução dos produtos. Tá? Começando pelo quê? Pela válvula. Tá? A válvula nada mais é que a responsável pelo controle do movimento do sistema hidráulico. Tá? Onde tudo começou? Né? Com cartucho. Tá? Hoje também muito conhecido como elemento lógico. Tá? Esse cartucho era aplicado internamente aos blocos. Né? Você sempre necessitava de um manifold para fazer o funcionamento dele. Nota-se que ele tem uma vedação. Tá? Hoje são vedações extremamente desenvolvidas, né? Vedações com muita tecnologia agregada. Na época, bastante tempo atrás, era com couro de animal, com cintas, totalmente com muito vazamento interno. Com o conceito de um elemento lógico, que é um carretel, criou-se a primeira válvula. O que é essa válvula? Uma válvula direcional com controle por alavanca. Tá? Enquanto que aqui ele era praticamente sem controle dentro do bloco, simplesmente com a entrada e saída de óleo ele fazia os movimentos. Aqui foi possível um operador controlar o quanto ele quer abrir, né? Ou quando ele quer abrir essa máquina, ou quando ele quer movimentar a máquina. Tá? A evolução da válvula de alavanca é a válvula elétrica. Tá? Foi inserida as bobinas elétricas nela, possibilitando o quê? Um acionamento on-off.
Tá? O que é esse acionamento on-off? Essa válvula ela permite ou ela abertura de 100%, ou ela está totalmente aberta quando ela está on, ou totalmente fechada quando ela está off. Você não tem um controle do acionamento dela, não existe um controle do movimento dela, simplesmente é totalmente aberta ou totalmente fechada. Tá? Após essa veio a válvula proporcional. Como o nome já diz, tá? Ela tem um acionamento, um controle de abertura proporcional. Tá? Isso pode ser o quê? Com sinais de comando, né? Tanto em voltagem quanto em amperagem, de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Tá? O que isso possibilita? Nós temos um controle total do processo. Então, numa prensagem, um exemplo, no movimento de uma prensa, você controla o movimento, resultando o quê? Num produto final mais acabado, com mais precisão. Tá? Tudo isso gera também uma economia do quê? Do produto, da matéria-prima, porque você vai usar exatamente o que você precisa. Você não vai ter que ficar cortando depois por excesso e tudo mais. A evolução dela é essa última aqui, bastante futurística, né? Essa última válvula, tá? Com essa carcaça integrada hoje, é uma válvula proporcional ainda, com eletrônica, ambas têm eletrônica embarcada, tá? É possível ver aqui, visualizar. Porém, essa última aqui que ela vem com maior resistência de vibração, tá? Ela tem maior resistência à temperatura, a pressão dela também é maior, tá? E o fator primordial para os dias atuais é conectividade. Tá? Essa válvula possibilita com que você tenha respostas diretamente nela. Tá? Ela te dá todos os feedbacks, ela te dá todas as respostas de como ela está atuando. Tá? Isso também é algo extremamente interessante para a indústria 4.0. Tá? Saindo das válvulas, vamos para o coração do sistema hidráulico. Né? São eles as bombas. Tá? As bombas foram divididas aqui em três modelos ou três partes, né? Sendo que bombas fixas, bombas variáveis e bombas eletrônicas. A fixa, ela pode ter engrenamento interno, pode ser engrenamento externo, tá? Ela pode ser de palheta. Tá? Essa existe, vamos dizer assim, que é a bomba mais comum do mercado, é a bomba de engrenamento externo ou bomba fixa. Tá? Porém, com a evolução para a bomba de pistão ou bomba variável, tá? O que isso possibilitou? Foi o primeiro passo em direção à redução do consumo de energia. Tá? Essa bomba ela só entra com vazão máxima ou te dá a demanda quando realmente precisa. Tá? Porém, acionada por um motor, ainda motor de velocidade constante. E a bomba eletrônica, tá? Ela já vem o quê? Ela vem com a proporcional mostrada no slide anterior embarcado nela. Tá? Então isso reduz. Qual que foi a grande sacada, a grande vantagem desse componente? Você reduzir componentes ao longo do sistema hidráulico, compactando, tendo num único lugar todo o comando, todo o processo. Tá? Esse caso aqui, vamos falar de vazão numa bomba, é importantíssimo. O controle já está integrado nela. Vamos falar de pressão, também está nela. Tá? Então toda a limitação de controle ou controle, pressão e vazão feito num sistema hidráulico é possível fazer diretamente na bomba. Tá? Isso são inúmeras vantagens, uma delas a redução de componentes. Tá? Aqui falamos de bombas, falei de válvulas, né? Então alguns exemplos aqui da década de 70, tá? Uma oficina, a montagem da Rexroth, os primeiros passos em torno das válvulas elétricas, né? Com cabos aqui saindo de um painel diretamente ligados à unidade. Tá? Bem, dá para ver aí que o sistema é bem diferente. Isso daqui nós evoluímos para as unidades que podemos considerar que são as mais conhecidas no mercado atualmente. Tá? Porém, essas unidades ainda têm o quê? Um comando externo, um painel, ela necessita de um painel externo, não está sempre integrado a ela. É possível montar? É, mas normalmente você tem ele externo a ela. Daqui é a unidade básica, bandeja de contenção, filtros, acumuladores, o conjunto motobomba, né? E todos os blocos de acionamento. Tá? A evolução disso aí chega no que nós temos hoje, né? São unidades hidráulicas compactas, tá? E também conectadas. O que tem de diferente disso daqui, nessa unidade? É tudo que eu falei daquela ali, que nós precisamos de um painel à parte, nós precisamos de componentes avulsos, né, ou extras, estão todos integrados no mesmo ambiente nessa unidade. Tá? Sendo que na parte superior você tem toda a parte de controle elétrico e eletrônico, tá?
tá? Drives e demais componentes, tá? E na parte inferior você tem toda a parte hidráulica. Estão separados, mas porém no mesmo ambiente. Tá? Aqui trata-se de uma unidade conectada e compacta para porte médio e também tem na unidade compacta para pequeno porte. Tá? Segue também o mesmo conceito, com abertura, todo integrado no mesmo corpo, vamos dizer assim, sensorizada, com entradas para feedback, para monitoramento. Tá? Então todas elas permitem a parte de controle ou monitoramento remoto à distância. Okay? Mudando um pouquinho de produto, tá? Vamos falar um pouquinho agora de perspectivas para o futuro das máquinas com as tecnologias tradicionais. Tá? O que nós enxergamos como técnicos de aplicação, engenheiros de aplicação? Tá? A tendência é a redução cada vez mais rápida da utilização de conjunto motobomba de velocidades constantes. Tá? Por quê? Porque você gera demanda demais, muitas vezes acima daquilo que você está necessitando. Qual a tendência? Seja a utilização de inversores de frequência, seja a utilização de motores síncronos, tá? Que permite um controle de velocidade, permite a velocidade variável, tá? Entregando a potência, entregando a demanda necessária somente quando necessário mesmo. Tá? Então você não tem o óleo vazando por uma limitadora de pressão, gerando aquecimento e tudo mais. Tá? Além disso, quais os outros benefícios que essa tecnologia pode apresentar? Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, do que é um sistema hoje de velocidade constante. Tá? E o que nós temos? Temos a energia total gerada, energia útil. Porém, da energia útil nós temos as perdas da bomba e aquecimento do motor. Tá? Com a tecnologia de velocidade variável, controlada por drives, tudo, possibilita uma redução de consumo de energia de até 80%, redução no aquecimento do óleo. Por quê? Com isso, você tendo controle de velocidade, você só utiliza o óleo, você só pressuriza o óleo quando realmente você tem necessidade. Tá? Ele não fica pressurizado o tempo inteiro, como nos sistemas tradicionais, tá? E gera menos aquecimento. Redução no consumo de água, trocador de calor. Para alguns casos, é possível até eliminar o trocador de calor, porque a queda do aquecimento do óleo é tão grande, tão significativa, que o trocador pode ser dispensado. Tá? Redução de ruído, tá? São motores síncronos, completamente diferentes, né? Bombas também totalmente inovadoras, né? Com tecnologia inovadora, justamente todas focadas em redução de ruído. Aumento da vida útil dos componentes hidráulicos. Tá? Por quê? Você deixa de ter esforço desnecessário. Os componentes são exigidos somente quando realmente é necessário. Tá? Tudo isso gera aumento de produtividade, maior disponibilidade da máquina, tá? Esse é um ponto crucial, e aumento da qualidade do produto final. Okay? Aqui é um exemplo, tá, de uma solução padrão que nós temos hoje, tá? E após a aplicação da solução com motor ou com conjunto ou sistema de acionamento variável. Tá? E nós temos motobomba dupla, tá? Então nós temos duas bombas, mais um motor, válvulas de limitador de pressão, e aqui um sistema de filtro, sistema de válvula para controlar a entrada. Com o sistema de velocidade variável, tudo isso pode ser eliminado. Tá? Então aqui entra mostrando já o porquê dessa possibilidade de redução de custo. Onde está o ganho disso? Normalmente, com motor fixo hoje, o que a gente tem hoje de velocidade constante, eles são limitados a 1750 RPM, tá? É o mais conhecido no mercado. Com motor de velocidade variável, tá? Ou com inversores de frequência, em alguns casos é possível aumentar. Com motor de motor síncrono, é possível chegar até 3000 RPM, tá? Com um determinado tipo de bomba. Então, automaticamente eu elimino a segunda bomba e reduzo a principal. Tá? Esse é um ganho muito expressivo em termos de custo e de componentes da máquina. Tá? O próximo passo é o Condition Monitoring Connect Hydraulics. O Alex vai explicar um pouquinho para a gente. Bom, mais uma tendência aqui, né, para perspectivas para as máquinas convencionais para o futuro é a questão de transparência do chão de fábrica, né? Então, com a ideia do Condition Monitoring é sensorizar toda essa unidade hidráulica, né? Atuadores, sensores e tudo mais que
que envolve o sistema hidráulico com o objetivo único de ter uma transparência do que está acontecendo ali naquele equipamento ou no processo como um todo, né? E, além disso, isso é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos, né? Mas um próximo passo seria, assim, a gente começar a olhar para soluções de análise preditiva de falhas, né? Sistemas mais inteligentes, com capacidade de identificar a falha por si só, né? De uma forma antecipadamente, tá? Então, a ideia do Condition Monitoring é que a gente tenha condições de sensorizar toda a unidade, sensorizar todos os componentes e levar todos esses dados para que eles sejam analisados num nível superior, tá? E uma outra tendência é a hidráulica conectada, né, onde todos esses componentes que o André expôs aqui na evolução, eles tendem todos a entrarem no mundo de conectividade. Ou seja, desde a bomba, a válvula, atuadores, né, ou até mesmo a unidade hidráulica como um todo, ela vai ter a capacidade, né, de ter um cabinho de rede chegando ali para que comandos sejam enviados, mas também feedbacks sejam recebidos para que a troca de informação e comandos seja feita de uma forma muito mais eficiente do que é feita hoje, tá? Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes na parte do Connected Hydraulics, na parte do Condition Monitoring, mas é importante deixar aqui bem claro que para as máquinas de hoje, né, a perspectiva é que isso aconteça para que a gente consiga extrair os benefícios de toda essa tecnologia. Obrigado, Alex. Vamos lá, voltando. Além disso, quais são as perspectivas para o futuro das máquinas, né, com as tecnologias tradicionais? Além da mudança do conceito de velocidade constante para velocidade variável, tá, existem outros 3 pilares. Tá? Tecnologia compacta, padronização dos equipamentos, tá, e redução do custo através da otimização do processo. Por que padronização? A partir do momento que você exige algo muito especial, tá, você tem aumento de custo. Tá? Gera uma demanda maior de engenharia, gera uma necessidade totalmente especial para aquilo que você está precisando. A partir do momento que você tem padronização, existe um processo direto, né, e muito mais fácil, já desenvolvido com redução de custo. Aqui são exemplos de equipamentos com essas tecnologias compactas, com drives acoplados, tá, e todos eles dentro de uma tecnologia, mostrando a tecnologia compacta em busca de uma padronização. Em cima desse conceito, tecnologia compacta e padronização, tá, existem alguns tipos diferentes, tá, de aplicação. Aqui é um conjunto totalmente integrado, tá, onde é possível ver o servomotor, a bomba, o cilindro, acumulador de pressão e as válvulas totalmente juntos, acoplados num único equipamento. Tá. Aqui já tem uma pequena separação, ele é um modelo mais compacto, tá, um bloquinho e o sistema de bomba diretamente. E também tem um sistema distribuído. O que é esse distribuído? Eu não tenho espaço na máquina. Qual que é a vantagem desses dois? Você tem uma redução da, vamos dizer assim, da carcaça da sua máquina ou da estrutura da máquina, porque você pode ter todo ele acoplado diretamente no cilindro. Tá? O sistema de segurança, normalmente nós temos carenagem nas máquinas, seja na máquina, na prensa, nas injetoras. Com esse sistema, o sistema de proteção é muito menor. Por quê? Porque ele fica exclusivamente ao redor disso daqui. Você não precisa ter todo um sistema de unidade hidráulica. E aqui, na maioria deles, circuito fechado. Tá? O volume de óleo necessário está dentro de um acumulador. Tá? Você não precisa ter um reservatório extra para ficar fazendo o preenchimento. Ele simplesmente, o óleo circula internamente nesse circuito aqui. Tá? Essa é uma grande vantagem também. Por quê? O óleo não fica indo para um reservatório que tem aberturas, que tem tampas que podem ficar abertas, entrada de água, entrada de contaminantes e tudo mais. A gente já visualizou em algumas outras masterclass, se tiver a oportunidade de assistir. Nesse caso, circuito fechado, totalmente compacto, isso daí você reduz e muito a possibilidade de problemas nos equipamentos hidráulicos. Tá? E no último caso, eu tenho uma máquina extremamente compacta, não tenho como aplicar tudo junto. É possível fazer o mesmo modelo, porém distribuindo ele um pouquinho através de tubulações, sempre focando o quê? Quanto mais próximo do cilindro, mais rápida a resposta, melhor a efetividade da máquina, melhor a precisão da máquina. Tá? E como essas tendências, né, tudo isso que eu falei até agora, como essas tendências podem trazer benefícios para a manufatura. Tá? Nós dividimos em 4
pilares também, vou chamar de 4 pilares. Tá? Coleta de dados, menor esforço de engenharia, reduções em alguns itens e aumento da disponibilidade de máquina. Tá? Vou começar de trás para frente. O aumento da disponibilidade de máquina tem a ver com o AE e a produção, que foi apresentado quando estava falando na parte de velocidade variável, tá? Onde existe uma menor demanda dos componentes, com isso menor parada, menor necessidade de manutenção e automaticamente aumento de disponibilidade. Coleta de dados. O que a coleta de dados gera? Transparência na produção, uma rastreabilidade dos produtos, tá? E a manutenção preditiva. Tá? Paradas programadas, vamos evitar surpresas. Todas elas focadas, programadas e com tempo cada vez menor de parada de produção. Tá? Menor esforço de engenharia. Os projetos podem ser dimensionados, tá? E comissionamento otimizado. Como isso? Existem alguns softwares, tá? Que auxiliam nesse processo hoje de dimensionamento e projeto. Tá? É possível simular, pode não traduzir 100% da realidade, porém aproxima demais disso. Tá? Então isso também são ferramentas extremamente úteis hoje, e através das válvulas conectadas é possível receber o feedback e ter a condição real da forma com que a válvula está atuando. Com isso cada vez mais, incrementando cada vez mais a precisão das simulações. Okay? Tudo isso gera as reduções. Tá? Material compacto, conjunto compacto, gera redução na área de instalação da máquina. Tá? É algo muito importante hoje nas empresas. A gente vê cada vez mais o pessoal com menos espaço e tendo que produzir mais. Tá? Menos ruído. Tá? Gerando menos ruído possibilita máquinas o quê? Aplicadas em salas, aplicadas em ambientes fechados, não necessariamente, como muita gente conhece, quem está na indústria, né, e tem alguns ambientes fechados, prensas, tem máquinas de teste. Normalmente a unidade hidráulica, o conceito hidráulico está externo à sala, devido ao alto ruído. Tá? Ele não permite. Com essas novas tecnologias, a tendência é que tudo isso possa ser aplicado em salas fechadas, em ambientes fechados. Tá? Consequentemente, menor aquecimento, já comentei, menor potência instalada, conforme citado no exemplo do esquema hidráulico, tá? E com isso, automaticamente, o menor consumo de energia elétrica. Ok? Então, agora eu passo a palavra para o Alex, que vai dar sequência. Legal, André. Obrigado, Alex. Obrigado até agora. Bom, como vocês puderam ver, toda essa tendência de evolução da hidráulica tende à conectividade, né? Tende a ter produtos mais conectados, produtos onde a gente consegue ter uma maior transparência, tanto de controle quanto de status de máquina, de componente, de processo. E isso tudo vem para agregar, né? Aqui, só voltando aqui um pouquinho, o André falou, né, lá da parte dele da digitalização, desde os componentes lá, dos acionamentos das bombas, passando por válvulas de comando, atuadores, né? Chegamos até a falar de software de gestão, software de tratamento e análise de dados, né? A ideia é justamente essa, é ter um panorama onde a gente consiga extrair ao máximo de informações e as informações corretas para que a gente consiga tomar decisões, né? Nesse momento eu vou passar aqui bem rapidamente para a gente só se contextualizar, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre as revoluções industriais, como a gente está passando por isso nesse momento, né? Mas só para nivelar um pouquinho o nosso conhecimento, a primeira vez que a gente usou o termo revolução industrial foi lá no século XVIII, né? Quando a gente teve a primeira revolução industrial com o advento da criação das máquinas a vapor, né? Naquele momento houve realmente uma grande revolução, onde até então todos os processos eram muito artesanais, né? E a partir daqui é que começou a ser usado o termo manufatura, né? E processos que não eram possíveis de ser utilizados, serem feitos, ou máquinas, né? Talvez potências, começaram a ser desenvolvidos e utilizados aqui a partir desse momento, né? Lá no século XIX, a gente começou a ver os primeiros motores elétricos que permitiram aí a criação das primeiras linhas de produção, né? Então, isso permitiu também um grande crescimento na produção
na produtividade das linhas, dos equipamentos, e também uma maior controlabilidade, né? A partir do momento da eletrificação foi onde a gente conseguia de uma forma bastante fácil fazer a tradução de um comando elétrico e uma velocidade, né? Seja uma velocidade de uma máquina, de uma linha de produção ou qualquer outra coisa que fazia uso desses componentes elétricos, né? A terceira revolução industrial já no século XX, né? Mais próximo ali, meados da década de 60, década de 70, onde a gente começa a enxergar a digitalização, né? Os controladores digitais, a parte de automação em si, onde surgiram os primeiros PLCs, né? As primeiras interfaces de comunicação. Foi quando a gente começou a falar em TI, né? Quando surgiram os primeiros computadores, e essa integração só aumentou de lá para cá, né? E tudo isso com o objetivo, né, sempre de aumento de eficiência, produtividade, produção, capacidade de produzir. E hoje, né, vamos dizer, desde da década passada, a gente consegue enxergar o que a gente chama da quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, que ela é baseada na conectividade, tá? Então, os sistemas que até então eram bastante automatizados, digitais, eles passaram a interagir mais entre eles próprios e até mesmo com as pessoas que estão ali interagindo com eles, seja o operador, seja a parte de engenharia ou seja a parte de gestão, né? Tudo isso fazendo uma tradução de informações cada dia mais transparente, mais clara, e cada um extraindo esses dados, essas informações e comandando da melhor forma para cada área, né? Então é onde a gente enxerga aí a interação de máquinas e sistemas, redes de comunicação tanto horizontais, máquina a máquina, quanto máquina-sistemas, né? Ou até mesmo sistemas e sistemas, quando a gente fala entre comunicação entre indústrias, empresas, né? E todos esses componentes, como eu já disse, no chão de fábrica ali, altamente identificáveis, né, como se eles tivessem o seu RG e capaz de transferir essa informação de uma forma muito clara e transparente, tá? Só um panorama desse período. Desde 95, a gente enxerga aqui um grande grau de conectividade já, onde a gente tinha 40 milhões de pessoas conectadas, e em pouco tempo aqui, em 97, né, 6 milhões de computadores já na internet. A gente para pensar, nossa, era uma quantidade bastante razoável. Mas quando a gente traz para os dias de hoje, a gente está falando aí em 7 bilhões de pessoas conectadas. É difícil a gente encontrar pessoas que não estão conectadas hoje, né, de alguma forma, e 50 bilhões de dispositivos. Hoje a gente não tem mais só o computador, né? A gente tem um smartwatch, a gente tem talvez um tênis que se conecta, um carro se conecta. Então são vários dispositivos fora da indústria e dentro da indústria que estão se conectando cada vez mais. E essa tendência de IoT está sendo trazida para dentro da indústria também, e a gente extraindo os benefícios de tudo isso, tá? E as principais características disso tudo começa aqui, ó. As pessoas são os key players, são os grandes beneficiados de toda essa transformação, somos nós mesmos, né? Diferente de muitas abordagens, né, nós acreditamos que realmente o ser humano é o grande beneficiado de toda essa transformação digital, de toda a criação de dados, informações e de toda essa automação que vem por trás disso, né? Aí depois, pensando mais em componentes, dispositivos, inteligência distribuída, integração rápida e flexível, né, configuração flexível, padrões abertos de comunicação. A ideia não é cada fabricante se fechar no seu mundo, muito pelo contrário, a ideia é que todos os fabricantes de componentes consigam se conversar de uma forma muito transparente, tá? Representação virtual em tempo real, que até o próprio Davanço já falou um pouquinho disso, né? Mas é a capacidade da gente criar modelos simulados, né,
com características muito próximas do real, para que a gente consiga lá na frente não precisar criar protótipos ou ficar na tentativa e erro, mas que a gente consiga logo na primeira produção do primeiro produto acertar, né? É isso que traz essa grande flexibilidade para as linhas de produção que a gente conhece hoje. Gerenciamento de vida, de ciclo de vida digital de cada item, né? E redes seguras. Então, toda a indústria 4.0, quando a gente pensa em conectividade, a gente pensa muito nessas características, tá? E bom, como que a gente faz a integração, né, de equipamentos hidráulicos com a indústria 4.0? Existem algumas formas, né, mas só para a gente mostrar um panorama tradicional, convencional, nós temos aqui no centro da imagem um controlador. Tá? Aqui tem alguns textos, tá, que pode ser que não fique muito claro para vocês, mas a gente vai disponibilizar essa apresentação no portal, e aí quem quiser baixar depois para olhar em mais detalhes, aí pode ficar à vontade. Mas só apresentando aqui, a gente tem um controlador no centro da imagem, né, representando aqui como ele sendo o centro de toda a inteligência do conjunto hidráulico. E aí eu posso conectar válvulas, sensores ou qualquer outro componente aqui direto nas entradas e saídas do meu controlador central, ou via rede eu posso conectar também alguns outros controladores, né, ou alguns outros atuadores e sensores. Por exemplo, eu posso via rede usar uma remota, um bloco de I/Os remotos para fazer a leitura de sensores e comando de uma válvula proporcional, né, com o objetivo no final de fechar uma malha de controle de posição, pressão, vazão de algum componente, de algum atuador hidráulico, né, mas sempre baseado nessa conexão. Tá? Quando a gente traz essa ideia de conectividade e inteligência distribuída para os sistemas hidráulicos, a gente passa a ter aqui alguns novos componentes, né? Por exemplo, válvulas em rede. E essas válvulas em rede, elas têm também toda a parte eletrônica de comando, motion control, tudo embarcado nessas válvulas, ou em bombas, ou se não até mesmo nos próprios cilindros, né, nos atuadores hidráulicos. Então, o que acontece aqui é que eu tiro toda aquela necessidade de processamento, de inteligência centralizada e distribuo nesses componentes, tá? Então eu jogo toda essa necessidade de processamento, a capacidade de processamento de software, fechar malhas de controle, tá? Eu faço tudo isso direto no componente hidráulico, tá? E qual é o grande benefício? Primeiro, a gente desonera todo o processamento do controlador principal, tá? A gente não precisa mais daquele super PLC, super processador. E segundo, a gente concentra as tarefas de controle nos componentes de controle e deixa o nosso controlador simplesmente para fazer o gerenciamento das rotinas, tá? Que é o que ele realmente foi criado para fazer, né? E no final das contas, a gente consegue extrair muito mais informação desses sistemas conectados do que de um sistema convencional. Então, por exemplo, aqui nessa válvula, né, ou nessa bomba, ou nesse cilindro, eu já venho com todos os meus sensores necessários para fechar as malhas de controle. Tá? Por exemplo, nesse cilindro, eu vou ter aqui um transdutor de posição, eu vou ter ali um transdutor de pressão, para fechar a malha de pressão, de força. Eu tenho aqui informações já de qualidade do óleo. Tá? Então, todas essas informações, elas são transmitidas para o nosso controlador central lá, que vai fazer o gerenciamento das rotinas, tudo via rede. Eu passo um único cabo de rede, né, e levo para lá, sem ter a necessidade de levar vários cabos de todos esses sensores. Tá bom? E aí, isso evoluiu, como o próprio André já comentou, para as unidades padrões conectadas. Né? Então, hoje, por exemplo, existem unidades hidráulicas onde toda essa capacidade de sensorização, comando, controle
Tá tudo embarcado e a gente só extrai essa informação via um cabo de rede, tá? E aí vocês podem perguntar, poxa, mas qual é a confiabilidade disso? Como eu posso trabalhar com esse protocolo de comunicação, né? Quais protocolos de comunicação são adequados para fazer isso? E aí a gente destaca aqui alguns protocolos baseados em Ethernet industrial, tá? Coloquei aqui Cercos 3, Ethernet IP, Profinet, EtherCAT, né? Por quê? Porque esses protocolos baseados em Ethernet, eles têm uma grande capacidade de transferência de dados. Então, diferente lá atrás que a gente tinha, por exemplo, um Modbus RTU, um Canopen, até mesmo um Profibus, né, que são muito bem utilizados na indústria de processos, quando a gente traz para controle, para fechar a malha de controle, para enviar essa quantidade grande de dados, né, ele começa a se mostrar um pouco defasado, justamente pela velocidade de transmissão e capacidade de transmissão de dados, tá? Então, aqui a gente faz uso desses protocolos chamados mais modernos, né? Que já vêm sendo usados há muitos anos, mas que tem essa capacidade de enviar dados de uma forma muito rápida, né? De um controlador mestre para um dispositivo escravo de rede, tá? E fazer com que esses equipamentos e esses componentes interajam de uma forma adequada, tá? Pensando aqui, né, na evolução, como que a gente mudou no tratamento da informação, né? Lá atrás, quando a gente teve a terceira revolução industrial, começamos a digitalizar as informações, a gente tinha muita informação a nível de máquina, né? E aí existia uma dificuldade de fazer essa conversão para transformar esses dados em informações capazes do ser humano traduzir, né? Então, por exemplo, a gente tinha lá um monte de código de máquina, esses códigos transferidos em velocidade nominal, força nominal, né? Corrente, torque e assim por diante. E hoje, com essa evolução, a gente enxerga que essa informação, tanto de máquina quanto humana, ela foi convertida aqui numa informação semântica, onde tanto máquina quanto homem tem capacidade de interpretar. Então, por exemplo, hoje o Davos comentou, tem uma válvula IO-Link, né? Tem uma válvula conectada. Então, a ideia é que essa válvula, ela carregue com ela um RG, onde ela tem lá o seu código, ela tem o número de série, ela tem informações que caracterizam ela dentro de um sistema. E quando o sistema ela é conectada nessa rede, o sistema já identifica tudo isso automaticamente e a interação entre eles fica muito mais fácil, tá? Só que, mais uma vez, para isso a gente precisa de protocolos mais padrões, né? Dentro do conceito da indústria 4.0 já existem alguns protocolos, né, preferidos, outros que estão sendo desenvolvidos para que essa integração seja feita de uma forma mais fácil, né? E é onde a gente enxerga muito a presença do OPC-UA, tá? O OPC-UA, até um certo tempo atrás, puramente, a gente usava ele para conectividade de controladores com sistemas supervisórios, tá? E isso era feito de uma forma muito legal, já existia essa grande flexibilidade, abertura de informações, mas ainda tinha uma necessidade, que era fazer a parte do Field Bus, né? Que é a troca lá de informações entre um CLP e um servo drive, um CLP e inversor de frequência, um CLP e uma válvula, um atuador, né? E assim por diante. E aí é que a gente enxerga a presença do OPC-UA versão TSN, que nada mais é que a versão de tratamento em tempo real, tá? Dessas informações entre dispositivos de campo, tá? Quando a gente fala tempo real em um protocolo de comunicação, a gente quer dizer que ele é determinístico, tá? E ele tem uma faixa de trabalho periódica cíclica, tá? Então a gente fala que o protocolo é cíclico e determinístico quando ele tem essa capacidade de tempo real.
E por que é importante isso? Quando a gente fecha uma malha de controle, por exemplo, uma malha de controle de posição, eu tenho o meu set point, eu quero ir para a posição 100 milímetros, e eu fico lendo o tempo todo qual é a posição atual. Eu dou o comando, a minha válvula começa a abrir, por exemplo, esse atuador segue um perfil de movimento, seja esse perfil com uma rampa de aceleração, desaceleração, tudo configurado nos seus parâmetros de processo. E essa malha de controle, eu fico lendo essa informação de posição atual o tempo todo. Só que esse tempo todo é sempre no mesmo período, né, de tempo e mesmo intervalo de tempo. Então isso permite com que eu tenha uma previsibilidade de quando eu vou ler essa informação. E aí trabalhar nos parâmetros de controle para poder fazer esse fechamento de malha o mais preciso possível. Tá? Então, com isso, exige essa necessidade de um protocolo que seja em tempo real. Tá bom? Aqui, mais uma vez, né, os textos estão bem pequenos, mas a ideia como um todo é essa. É a capacidade de eu ter controladores distribuídos num processo, esses controladores todos conversando com sistemas de alto nível, um RP, um MES, um SCADA, ou com algum software que está hospedado na nuvem, mas ao mesmo tempo conversando com os dispositivos que estão lá em baixo nível, né? Que são as válvulas, os atuadores e assim por diante. Tá? E o mais legal de tudo isso, ter a capacidade de um dispositivo de baixo nível lá na minha linha de controle, enviar informações diretamente para a minha nuvem, um sistema de alto nível, e vice-versa. Eu consegui dar comandos lá daquele software lá para o sistema de baixo nível. Ok? E bom, e como que a gente faz isso, né, com os equipamentos hidráulicos que a gente já tem hoje em dia? A gente tem como coletar as informações, sensorizar todas essas máquinas que já existem hoje, fazer uso aqui de gateways, né, para leitura desses sensores e, por fim, a conversão desses dados para que eles sejam lidos nos softwares de alto nível. E lá nesse software de alto nível a gente tem diferentes tipos de software, né, para leitura de dados, para gerenciamento de dados, ou se não para manutenção preditiva e assim por diante. Uma outra forma é começar a utilizar componentes conectados. Então eu começo a usar aqui unidades hidráulicas conectadas, válvulas, bombas e, enfim, outros dispositivos, sensores inteligentes, né, que permitem essa leitura automática e envio desses dados para a nuvem, tá bom? Ou para algum servidor remoto. Um exemplo disso aqui é a manutenção preditiva, que a gente já comentou, né? Então, a ideia da manutenção preditiva é fazer a seleção do componente que a gente quer fazer esse estudo, né? Então, eu tenho lá cilindro, uma bomba, válvula, algum agregado hidráulico, e através de aqui a gente chamou de Data Acquisition Box, né? um IoT Gateway, um gatewayzinho, fazer a leitura dos sensores, desses componentes todos, enviar esses dados para uma nuvem ou para algum serviço, né, remoto. Nesse serviço remoto tem o nosso software lá para fazer esse tratamento de dados, fazer a leitura, processamento. E a ideia de uma solução, né, que a gente tem trabalhado é usar os benefícios da inteligência artificial, né, algoritmos genéticos, inclusive machine learning, para que a gente possa aprender com o processo qual é o comportamento correto daquele sistema ou componente. Tá? Então, a partir daí, onde a gente tem uma malha treinada, a gente já sabe qual é o comportamento correto de cada componente do sistema, a gente começa a fazer análise se ele está bom ou não. Tá? E daí a gente consegue recomendar ações para a manutenção, e a manutenção ela atua de uma forma preditiva, né, antes que aconteça um problema. Tá? Então aqui a gente pode observar, né, a ideia é justamente analisar um nível ou uma informação de condição de máquina, tá? Onde essa informação ela segue uma tendência, e assim que essa tendência indicar uma falha, uma possível falha, a gente ter condições de atuar nessa falha. Tá? Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente pode observar
um condition monitoring convencional, onde a gente tem vários sensores numa máquina, num processo, e todos esses sensores estão sendo lidos aqui, cada um representado por uma curva de uma cor diferente, e a gente cria limites de trabalho para cada um desses sensores. Tá? Então, se algum sensor sair desse limite, então a gente entende que ele está com um possível problema e a gente vai lá verificar, ver se realmente tem um problema para poder corrigir ou atuar. O grande problema é que a gente só vai perceber uma falha aqui quando ela realmente acontecer. Então a máquina parou, quebrou, o sensor atuou, e aí alguém da manutenção vai lá e verificar o que aconteceu. Isso aqui já é legal. Para quem não tem um condition monitoring, imagina uma pessoa da manutenção que chega numa máquina quebrada e precisa começar a investigar o possível problema. Né? Se ele tem isso aqui, ele já consegue perceber o sensor que acusou uma falha e ir lá direto naquele sensor e ver o que ele está interagindo, com o que ele está interagindo. Né? Agora, trazendo isso para a realidade da análise preditiva de falhas, a gente faz uma fusão de todos esses sensores, cria uma única curva e a gente chama essa curva de condição da máquina. É a curva de condição da máquina. Essa curva varia de 0 a 100%. Tá? Quanto mais próximo de 100%, mais próximo da condição ideal de trabalho a máquina ou o componente está. Tá bom? E quanto mais próximo de 0, mais perto de uma falha ou de um problema esse sistema está. Tá ok, pessoal? Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema e vai entrar num tema muito importante também no dia de hoje, que é qual é o papel dos profissionais diante dessa transformação. Tá? Bom, ao longo do tempo, aí também trazendo uma linha cronológica, né, a gente enxerga que antigamente os sistemas mecânicos eles tinham uma relevância muito maior do que qualquer outro tipo de componente em uma máquina, em um processo. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um sincronismo antigamente, eu ia lá, fazia um câmbio mecânico, né, fazia toda a usinagem dos materiais, e assim que eu fizesse um acionamento, esse acionamento mecânico faria os movimentos dos demais. Né? E hoje em dia a gente tem visto que a parte elétrica e software elas têm ocupado uma posição muito mais importante do que antes, justamente porque principalmente o software, né, ele permite com que a gente faça diversos tipos de controle, de configuração, trazendo muito mais flexibilidade aos componentes. Tá? Então, fazendo um paralelo aí de um sincronismo, hoje a gente trabalha em sincronismo de eixos virtuais. Né? Então, eu crio engrenagens virtuais através da leitura exata da posição de cada um dos motores, né? E aí eu consigo fazer câmbios eletrônicos com o objetivo de sincronizar eixos de uma forma totalmente eletrônica. E a partir do momento que eu decido mudar esse sincronismo, por exemplo, eu tenho uma relação de sincronismo ou de engrenamento virtual de 2 para 1. Enquanto um motor gira a 100 RPM, o outro gira a 200. Né? Para eu fazer isso de uma forma mecânica e, por exemplo, eu quiser fazer uma alteração dessa configuração, eu preciso ir lá, usinar outro CAM, instalar na máquina, e aí sim eu consigo ter uma relação diferente. Por exemplo, de 1 para 3. O primeiro motor é a 100 RPM, o segundo a 300. No caso do software, a gente precisa mudar um parâmetro. E esse parâmetro muitas vezes está na HM de operação da máquina. Né? Então, assim, os sistemas digitais e os softwares, eles trouxeram muito mais flexibilidade para as máquinas e trouxeram, assim, eu diria até mais, né, muito mais controlabilidade para as máquinas. Então, hoje a gente tem processos mais estáveis, processos mais precisos, né? A gente tem maior previsibilidade e transparência do chão de fábrica, justamente porque a gente tem esse advento da eletrônica e do software cada vez mais desenvolvido. Tá? Bom, e trazendo isso para a realidade da hidráulica, né, a gente pode observar que, inclusive hoje, né, quem é responsável, ou a maior
parte das pessoas que estão ligadas à hidráulica, seja na engenharia, seja em vendas, seja em qualquer cadeia de trabalho da hidráulica industrial hoje, geralmente a formação desse profissional é mecânica. Isso não impede que um eletrônico ou uma pessoa de software faça o mesmo, ele pode aprender também. Mas o que a gente enxerga é que os mecânicos têm muito mais afinidade com a hidráulica, né? Principalmente por conta da formação, a área de fluidos, né? A mecânica básica mesmo. Seja ele tecnólogo, técnico ou engenheiro, tá? E por característica convencional, né? Esse profissional não estou falando aqui que todos são assim, mas por convenção, a maioria tem pouco ou nenhum conhecimento em elétrica, eletrônica ou software. Tá? Conheço muitos engenheiros mecânicos que são experts em vários softwares de simulação, de controle e assim por diante. Tá? Mas aqui é o que a gente encontra com maior frequência. Né? E o assunto da hidráulica, ele é um assunto que existem grupos de discussão, sim, em algumas universidades, alguns cursos técnicos, mas a gente vê que são grupos muito especialistas, muito focados e em um número muito pequeno. Tá? Eu tenho conhecimento aí do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Alguns cursos técnicos aí espalhados no Brasil também, que tem um foco bastante legal, departamentos focados na hidráulica industrial, tá? Trabalhando a dinâmica dos fluidos, componentes hidráulicos, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com isso hoje são pessoas que entraram na profissão e aprenderam na profissão. Tá? É o caso aqui, por exemplo, da Bosch Exote, muitas pessoas entraram aqui e aprenderam aqui o que fazem. Né? E outras buscaram o conhecimento por conta própria. Né? E aí, né, a gente enxerga que com essa digitalização, conexão de componentes, esses profissionais, tanto na sua formação quanto os profissionais que já estão no mercado há muito tempo, eles estão tendo que aprender algumas novas disciplinas, né, para conseguir aplicar esses componentes no dia a dia. Tá? Então, por exemplo, imagina um engenheiro mecânico que está acostumado a fazer um projeto hidráulico convencional a vida inteira e hoje ele quer usar um sistema eletrohidráulico, né? O sistema que o André deu o exemplo lá de colocar uma velocidade variável na bomba, fechar malhas de controle direto na bomba, né? Para isso ele precisa adquirir um pequeno conhecimento a mais em eletrônica, né? Algumas vezes em software, em simulação, para poder entregar essa solução para o cliente de uma forma mais clara, mais transparente, né, e mais objetiva. Então, os conhecimentos necessários para trabalhar com essas tecnologias mais novas, eu diria que a hidráulica, sim, a hidráulica é a base, né, desses sistemas, mas trazer a necessidade de controle clássico P&D, eu sei que na cadeira da engenharia mecânica existe sim a disciplina de controle, né? Talvez não muito focada como deveria, mas esses sistemas mais atuais, eles exigem cada dia mais diferentes tipos de controle, né? Mas a base ainda é o P&D. Eletrônica de potência, hoje a gente vê a utilização de sistemas de eletrônica de potência como inversores de frequência, servodrives, cada vez mais utilizados na hidráulica, fechando malhas de controle, trazendo mais flexibilidade, mais precisão. Então é importante ter a eletrônica de potência, pelo menos que seja o básico, para entender o que está acontecendo ali, de que forma eu mudei o meu dimensionamento, né, a forma de dimensionar um conjunto motobomba, ele muda, né, a partir do momento que a gente muda a forma de usar esses componentes. Microeletrônica, né, que é importante também, quem gerencia toda essa parte de potência, quem faz toda a amplificação do sinal na potência, e o software. Né? O software, muitas vezes, o necessário é saber
aplicar o software, né? Não desenvolver um software, nem criar nada do zero, mas saber aplicar de uma forma adequada. E, pensando nas pessoas, quem são os responsáveis pela transformação, né? Bom, basicamente, a gente tem 3 grandes responsáveis. O primeiro somos nós, oferecendo essas soluções. Segundo, são os nossos usuários, né? Os fabricantes dessas máquinas que vão ser modernizadas, vão ser aplicadas sob essas condições. E por fim o usuário final, que muitas vezes o usuário final é nosso cliente direto, mas ele faz uso direto das tecnologias, mas muitas vezes é o fabricante de máquina que leva isso para o usuário final como um intermediário, né? Então, para que exista essa demanda ou essa transformação, tanto o usuário final pedindo por essa transformação, o fabricante vai enxergar a necessidade, vai solicitar e a gente tem que estar pronto para promover isso, tá? E talvez o mais importante de tudo, as competências, né? Nós aqui que estamos nos especializando, adquirindo conhecimento, é muito importante que haja interesse, né, nessa tecnologia, demonstrar esse interesse para o mercado, fazer com que outras pessoas se interessem, enxerguem o valor agregado na tecnologia, né? É importante que haja engajamento, não ficar acomodado ali nas tecnologias convencionais, né, que é uma característica muito comum em muitas pessoas quando enxergam o novo, enxergam novas demandas, novas tecnologias. Capacitação. É muito importante que a gente esteja preparado para aplicar isso quando houver demanda, né? Não esperar acontecer uma demanda, um boom de demanda para daí a gente começar a aprender. Desenvolvimento. E por fim, participação ativa, né? Estar no mercado, participar de fóruns, na universidade, os professores estarem engajados em mostrar essa tecnologia, né? Então é muito importante que todos os profissionais que estão de alguma forma atrelados a essa cadeia de desenvolvimento sejam muito bem alinhados ao avanço da tecnologia, né? Isso em qualquer tipo de tecnologia, tá bom? Ok. Bom, e para finalizar aqui, eu vou apresentar algumas soluções de retrofit, tá? Para que a gente consiga conectar máquinas antigas ou até mesmo novas máquinas ao conceito de indústria 4.0, toda essa conectividade, tá? Basicamente aqui, quando a gente fala em se conectar, a gente tem 2 panoramas, Brownfield e Greenfield. Brownfield é quando a gente não tem nada, só tem nada novo, né? É uma planta antiga, um parque fabril antigo, com tecnologias tradicionais. E o Greenfield é uma planta totalmente nova, onde a gente consegue explorar ao máximo desde o início, né? Então, quando a gente fala nesses conceitos, a primeira informação que vem à mente é a questão de sensorização e o gateway para fazer a aquisição de todos esses dados, né? Depois, o condition monitoring para fazer a leitura de todos esses dados e, por fim, a análise, e aí a gente decide o que fazer com esses dados, por exemplo, uma manutenção preditiva, tá? Aqui tem o desenho de uma máquina, né, mostrando aqui a parte de sensorização, protocolo de comunicação, o gateway aqui no meio fazendo toda a leitura, seja de sensores, protocolos, ou se não, de algum outro tipo de informação que consiga vir para cá. E, por fim, a disponibilização disso através de sistemas, que sejam eles na nuvem ou remoto, ou servidores remotos, servidores locais. Aí é uma decisão de cada um, né? De uma forma mais abrangente, o conceito do gateway, ele vai desde coletar as informações, seja dos dispositivos já conectados ou de sensores, via protocolos, né? Hoje existem muitos protocolos, principalmente de produtos e protocolos de campo, né? Esses dados são trazidos para dentro do gateway, tá? Dentro do gateway existem várias aplicações, vários níveis de conectividade entre o gateway e outros servidores, né? Mas a ideia é que a gente consiga disponibilizar a informação que está sendo lida aqui
direto numa nuvem. Por exemplo, na nuvem da Bosch, na nuvem da Microsoft, na nuvem da Amazon e assim por diante. Tá? Ou se não, um servidor local. Eu não quero trabalhar em nuvem, eu quero trabalhar com um servidor local por enquanto. Né? Então a gente coloca ali, por exemplo, num SQL Server, né? Ou em algum outro tipo de servidor ou arquivo que a gente queira fazer esse banco de dados, né? E no final das contas, a gente vai ter lá um software onde está hospedado, seja localmente ou remotamente, fazendo a leitura desses dados, jogando informações de qualidade, de erro, falha, enfim, informações relevantes para cada processo. Tá? Um exemplo aplicado aqui no Brasil, né? A gente fez um sistema de manutenção preditiva em uma usina de cana-de-açúcar, tá? Lá nas moendas da usina. Então, todo esse sistema está conectado, fazendo essa aquisição de dados em tempo real, né? E era um sistema que não tinha essa conectividade e foi habilitado, né? Foi a partir desse sistema que a gente trouxe essa condição para a máquina. Lembrando que quando a gente fala em manutenção preditiva, é legal a gente destacar que esses conceitos, essas informações, elas são muito importantes onde o processo não pode parar. No caso de uma usina de cana-de-açúcar, quando ela está no período de safra, é muito importante que essas moedas não parem. A gente não tem uma parada não programada, porque senão toda aquela colheita de cana, toda aquela matéria-prima que está disponível para ser processada, ela vai ficar parada, ela pode passar por algumas intempéries e até mesmo o produtor perder essa matéria-prima justamente pelo tempo de manutenção da máquina. Tá? Então, muito importante em processo onde a gente não pode parar de forma alguma. Então, nesse caso, o que aconteceu? A gente fez a definição dos sensores, né, para cada componente ali do circuito hidráulico, sensor de pressão, vazão, temperatura, corrente elétrica dos motores, tá? Contador de partículas. E em seguida a gente fez a instalação de acordo com a análise em cada ambiente, né? Então, por exemplo, pressão de trabalho na bomba, pressão de carga, temperatura de carcaça do motor hidráulico, da bomba, do tanque, do ambiente, enfim, vários sensores foram instalados, tá? E aí a gente consegue ter um monitoramento em tempo real. Isso aqui é só uma simulação, tá? A gente não quis expor aqui o cliente, mas a possibilidade de enxergar aquela curva de 0 a 100% do comportamento do sistema, tá? Aqui como se fossem duas máquinas distintas. E além dessa informação geral, a gente tem como olhar também informações individuais de cada sensor, criar lá os seus limites, né? Mas no final das contas é importante ter essa curva e a análise depois, através de um algoritmo de inteligência artificial, para saber se essa curva está ok ou não. Tá? Aqui a gente tem um segundo exemplo, né, de retrofit, usar os controladores eletrohidráulicos, soluções de motion eletrohidráulicos. O que significa um eletrohidráulico? Né? É a capacidade de usar os comandos elétricos para, no final das contas, fechar controles de variáveis de processo hidráulicas, né? Que é o caso do acionamento que o André Davanço comentou. A gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, um inversor de frequência, onde a gente dá um comando aqui, por exemplo, um controle PQ. Eu mando o comando de pressão e vazão aqui para esse inversor, e eu lendo pressão e vazão hidráulica, eu consigo fechar as malhas de controle através da variação de velocidade desse motor. Tá? Então eu acelero ou reduzo a velocidade do motor para conseguir fechar uma malha de controle de pressão ou uma malha de controle de vazão, nesse caso especificamente. Tá? Aqui tem um exemplo também que o André já comentou, do cilindro eletrohidráulico. Esse cilindro também, ele já tem aqui o reservatório todo pronto, tal, tem as variantes, mas eu tenho o meu motor elétrico já acoplado e na movimentação desse motor eu tenho o controle do avanço e recuo do cilindro hidráulico. Tá? Com isso a gente sempre foca na eficiência e performance do sistema,
o Davanço já mostrou lá os benefícios, né? Economia de energia, aumento a controlabilidade, precisão do sistema, enfim, todos aqueles benefícios que a gente já comentou. E tudo isso através de redes, né? Ou através de sinais digitais analógicos. O legal aqui é que a gente consegue integrar toda uma solução de um conceito antigamente hidráulico, né, onde tinha as válvulas de controle ali, válvulas proporcionais para controle de pressão, vazão, controle de posicionamento. Eu consigo fazer tudo isso direto na variação de velocidade do motor. Tá? É isso que a gente chama então dos controladores eletrohidráulicos. E uma coisa que é legal destacar, né, muita gente não se atenta para isso, mas tanto o inversor de frequência, o servodrive, ou se tivesse aqui uma bomba, né, conectada, uma válvula, todos eles têm essa inteligência de controle distribuída e embarcadas dentro dele. Então aqui dentro eu entro com informação de set point de pressão, set point de vazão, tá? Todas as informações hidráulicas para que ele trabalhe essas variáveis de processo hidráulico. Tá bom? E aqui um último exemplo, é uma coisa que o André também já falou, que são as unidades hidráulicas padrão conectadas, né? Então a gente consegue, por exemplo, fazer um retrofit onde a gente passe a utilizar esse tipo de unidade hidráulica no lugar de unidades hidráulicas convencionais, ou até mesmo a gente consiga fazer a substituição de controles que são extremamente centralizados com unidades distribuídas como essa, né? Então aqui a gente tem uma grande vantagem pensando em retrofit, é justamente a gente diminuir os custos de engenharia, custo de projeto, custo de desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em um projeto pontual. Tá? Então eu falo assim, eu quero fazer um retrofit em uma prensa. Então eu preciso analisar o circuito hidráulico da prensa, criar um circuito novo, fazer todo um projeto mecânico, elétrico, hidráulico, para no final das contas eu ter uma única unidade hidráulica que vai ser usada exclusivamente para aquela prensa. Tá? Então aqui quando a gente fala esforço de engenharia, é todo esse esforço de desenvolvimento, dimensionamento e custo, né, a fim de criar esse projeto ou criar essa única solução. Aqui a gente reduz tudo isso através da utilização de sistemas que já estão prontos. Né? Simplesmente conecto minhas mangueiras hidráulicas ali e começo a fazer todos os controles necessários. Aqui eu já tenho disponível também possibilidade de conexão em rede. Então todos esses dados, comandos, status da unidade hidráulica, status de sensores e tudo mais, eu consigo extrair tudo através de um único cabo de rede. Tá? O conceito de plug and run. Então a gente simplesmente faz a ligação elétrica e a unidade já está pronta para rodar, sem precisar de grandes parametrizações, né? Inclusive a gente tem um software bem específico para fazer esse comissionamento de uma forma bem simples, né? Então em 15 minutos você tem uma unidade hidráulica padrão já comissionada. E por fim a possibilidade de conexão dessas unidades em nuvem. Tá? Então imagina um processo que era antigo, você tinha toda aquela característica de um sistema convencional, padrão, arcaico, e simplesmente trocando a unidade hidráulica por uma unidade padrão, você começa a ter todas essas vantagens e benefícios de uma unidade conectada, e tudo isso, né, lógico, já sendo hospedado e direcionado numa nuvem. Então eu tenho condições de fazer condition monitoring, tenho condições de fazer análise preditiva de falhas, inclusive dessas próprias unidades. Tá bom? Nesse momento, a gente vai fazer uma demonstração dessa unidade. O André Davanço já está lá no nosso service, né, na nossa oficina, posicionado. Então ele vai mostrar em detalhes as características da unidade, né, como a gente enxerga que esse conceito vem para ser utilizado, né, no futuro. E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vai lá, André, com você. Oi pessoal, como o Alex estava conversando com vocês, eu vim aqui para a nossa área de service para poder apresentar ao vivo a Cytrobox. A Cytrobox é considerada
a unidade hidráulica mais moderna disponível no mercado atualmente. Tá? Mais moderna por quê? Tá? Primeiro, a gente já começa vendo o visual, né? Extremamente compacto, tá? E dentro dela, o que nós temos? Toda a parte de comando, como eu já fiz na apresentação, lá que eu já mostrei na minha apresentação. A parte superior dela está toda a parte de comando e elétrica. Na parte inferior, toda a parte hidráulica, tá? Eu vou mostrar. Além disso tudo, tá? Da parte de compacta que ela também tem alguns indicadores luminosos. O principal é esse daqui. Por quê? O principal. Ele possibilita qualquer pessoa ao redor da máquina saber qual a condição atual de trabalho dela. Aqui nós podemos ter verde, amarelo e vermelho. Tá? No caso aqui agora, ela está numa condição excelente, na condição ideal de trabalho, que é a condição verde. Tá? Além disso, o que mais que ela tem de disponibilidade? Ela tem na parte inferior dela, tá? Nós temos pontos de conexão e também uma antena que possibilita essa máquina ser conectada à rede wireless. Tá? Com isso, você pode ter acesso remoto e pode saber qual a condição real dela naquele exato momento, tá? De operação em qualquer lugar do mundo. Tá? Isso tudo possibilitado na palma da sua mão, seja no smartphone, seja no computador. Tá? Tudo isso é possível. Tá? Eu vou começar a demonstrar quais as características dessa máquina, tá? Pela parte elétrica e eletrônica. Vocês podem ver, parte superior, tá? Tá toda a parte de comando e eletrônica da máquina. Quais os destaques? Os pontos de destaque são o gateway, tá? Que permite a conectividade dessa máquina, onde transmite todos os dados, processamento, tá? E também o drive. O drive é responsável pelo controle de velocidade, que é um ponto que eu citei tanto na minha apresentação, quanto o Alex também citou, que é uma tendência e também uma possibilidade do quê? De redução do consumo ou da aplicação dos motores de velocidade contínua. Tá? Isso daqui é possibilitado com velocidade variável. O drive, o que ele faz? Ele controla a velocidade do servomotor, tá? Que é acoplado direto à bomba. Tá? Isso possibilita o quê? Pode ver aqui que ele fica muito simples a conexão e reduzimos bastante os componentes. As vantagens a gente já explicou. Com o drive e um servomotor você tem torque disponível somente sob demanda. Tá? Então você tem uma redução no consumo de energia, você tem melhor aplicação e controle do seu processo. Além disso, quais os outros pontos dessa máquina? Nós temos um reservatório aqui, esse amarelo ao fundo, sistema de filtro de pressão, sistema de resfriamento. Tá? Qual o destaque do reservatório? Você pode ver que ele está dentro também do gabinete. Tá? Como que ele conseguiu ficar aqui dentro? Vamos ver. Essa máquina ela tem 150 litros de óleo no reservatório. Ela pode chegar a substituir uma máquina de 600 litros de reservatório, graças à tecnologia chamada Micro. Tá? Talvez quem tenha curiosidade ou queira saber mais, tá? Nós estamos disponíveis para apresentar isso depois, se for o caso, e também no material de apoio também vai estar disponível maior detalhe isso aí. Mas esse é um grande fator, uma grande vantagem dessa máquina de sair de um reservatório de 600 litros para 150 litros. O que mais? Ela é toda sensorizada. Tá? Aqui nós temos um indicador de contador de partículas, que indica o ensujamento do óleo nesse exato momento. Além de ter visual, ele também pode transmitir os dados via rede, tá? Conforme foi falado. Também nós temos um medidor de vazão, um sensor de vazão, tá? Que possibilita controle total da vazão da máquina através da rotação. E temos mais sensores, como sensor de nível e sensor de temperatura, tá? Que já não dá para apresentar, que eles estão internamente. Tá? Então esses são os pontos, as grandes vantagens. Tá? Uma máquina extremamente compacta, tá? Tudo dentro de gabinetes. Também permite o quê? Aqui nós vemos um isolamento acústico que reduz a emissão de ruído dessa máquina, possibilitando o quê? Trabalhar dentro de ambientes fechados. Tá? Essa é uma tremenda de uma demanda, de uma vantagem. Tá? E em cima disso, o que eu tinha para apresentar para vocês. Na parte traseira, eu vou voltar para o Alex, tá? Que vai mostrar em maiores detalhes quais são os pontos de tomada e as conexões, tá?
para que vocês saibam como conectar essa máquina, quais os outros recursos que ela pode ter. Okay? Alex, por favor, apresenta para eles aí. Bom, legal, André. Obrigado pela explicação aí. Enquanto a gente aguarda o retorno do André, eu só queria mostrar aqui a parte traseira da unidade que ele estava demonstrando lá agora, que a gente não conseguiu posicionar a câmera para fazer a demonstração. Mas é importante mostrar por conta da conectividade, né? O que a gente tem na unidade de conexão elétrica é justamente isso aqui, ó. Um primeiro slot aqui para conexão de I/Os, né? Se eventualmente tiver algum comando ou status via I/O, a gente faz por aqui. No segundo board, né, a gente tem aqui, no segundo conector, a gente tem a ligação do Safe Torque Off. Então, como o nosso drive ele já tem o Safe Torque Off embarcado, a gente consegue ligar, por exemplo, um CLP de segurança externo, uma botoeira de emergência ou um esquema de ligação de segurança para interromper o movimento da unidade via sinal elétrico. Tá? Então, quando a gente usa o Safe Torque Off, todo o movimento hidráulico da máquina para, porque a gente interrompe os comandos para o motor. Nessa terceira tomada aqui a gente tem um controle de válvula de água que é opcional. No quarto a gente pode ver uma antena. Essa antena é justamente do nosso modem que faz a comunicação entre os dados da unidade com a nossa nuvem ou sistemas de alto nível, tá? Envia esses dados coletados ali para um sistema de alto nível. E aqui a gente tem 3 tomadinhas aqui Ethernet. Essas duas primeiras são configuráveis, pode ser usado um multi-Ethernet aqui, os que eu falei anteriormente, Circus 3, Ethernet IP, Profinet ou Ethercat, tá? Uma outra tomadinha Ethernet aqui para fazer a conexão da porta de engenharia ou CytroConnect, que já é uma interface com um software supervisório que a gente tem de Condition Monitoring para essa unidade. Tá? Aqui a gente tem uma tomada de controle da estação de refrigeração e, por fim, a entrada aqui da alimentação, né, do trifásico da unidade. Tá? Bom, agora a gente vai entrar no nosso momento de perguntas. O André já está chegando aqui. Todas as dúvidas que foram enviadas a gente está analisando e eu vou começar aqui. Obrigado, André. Vamos lá, consegui chegar de volta. Já deu para respirar aí, já. Né? Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é do Roberto Borges, tá? E ele pergunta qual é a potência e vazão máxima disponível para as unidades hidráulicas conectadas. Legal. Essa deixa comigo. Por favor. Vou responder. Aqui são duas, né, que nós mostramos, tanto a Cytrobox, né, dar o nome aos produtos agora, Cytrobox e Cytropec. Cytrobox é a de maior porte, né, a maior, ela tem uma vazão de até 160 litros por minuto, tá? Pressão de 315 bar, tá? E a potência dela é de até 30 kW, equivalente a 40 cavalos. Tá? A menor, a Cytropec, ela tem uma vazão de até 30 litros por minuto, tá? 35 litros por minuto, com pressão de 240 bar. Tá? Um reservatório de 20 litros e a potência varia de 1 a 4 kW, que é equivalente de 2 a 5,5 cavalos. Okay? Esses são os dados delas, ambas têm o sistema, conforme apresentado no vídeo, o sistema micro, é uma tecnologia micro, onde os reservatórios são compactos. Tá? No caso da Cytrobox, pode substituir uma unidade de 600 litros, no caso da Cytropec, uma unidade de 100 litros pode ser. Tem bastante material de apoio após o término, lá no nosso canal vai ter bastante material de apoio. Okay? Obrigado pela pergunta. Legal. Questionamento do Carlos. Tá? Tem unidades hidráulicas na fábrica de 1970. É possível monitorá-las sem ter que substituir o que tem instalado hoje? Ô Carlos, muito obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Tá? É muito possível, tanto para máquinas novas quanto para máquinas, vamos considerar, antigas, né? No seu caso aí de 1970. Tá? Como fazer isso? Através do sensoriamento. Tá? Nós vamos ter que fazer um estudo, mas é possível sensorizar todas as máquinas, todos os ambientes que você tem, não só a máquina, mas pode ser a linha de produção também. Tá? Então você tem uma linha de produção totalmente sensorizada e conectada.
Como um exemplo de máquina, tá? Uma feira, alguns anos, 2 anos atrás, alguma coisa assim, nós sensorizamos um torno da década de 40. Tá? Nesse torno foi feito o quê? Foi sensorizada a parte de vibração, de rotação, e foi possível receber todos esses dados. Um torno da década de 40. Tá? Então é possível sim, máquinas mais antigas, parques mais antigos e máquinas novas. Okay? Legal. Deixa eu lá. Tem mais uma aqui, Alex. Pode fazer. Qual o nível de performance dos componentes hidráulicos conectados em relação a uma solução convencional, onde a ligação dos componentes, válvulas e bombas são feitas eletricamente? Ah, legal. Essa pergunta ela é muito legal, porque muita gente realmente faz essa pergunta, né? Bom, basicamente a gente está acostumado a trabalhar com um controlador principal, e esse controlador principal dá comando para as válvulas, comando para os atuadores e fecha as malhas de controle nele próprio. E todo o gerenciamento desses sinais ele é feito no controlador principal, e a leitura e o comando é tudo feito por cabos elétricos, né? Quando a gente insere os componentes digitais, que é o que a gente mostrou, com rede e tudo mais, a gente passa a utilizar uma componente de software a mais para fazer essa leitura e essa escrita de dados. Tá? Só a critério comparativo. Para um PLC ou um controlador de motion, a gente está acostumado a trabalhar ali, trabalhando num nível de performance razoavelmente alto, na faixa de 1 milissegundo em ciclo de trabalho do PLC ou do controlador. A gente consegue chegar a níveis mais baixos, por exemplo, isso depende, lógico, dos sistemas, mas, por exemplo, 500 microsegundos, né, 250 microsegundos. E é essa velocidade de controle, né, que é responsável pela qualidade do controle no final das contas, né? Isso, lógico, depende de cada tipo de variável de processo que a gente está controlando. Só que quando a gente trabalha com esses dispositivos conectados, a ideia é com que eu pegue todas essas informações e comandos via o protocolo de comunicação, né? E como a gente trabalha hoje com protocolo de comunicação de alto nível, de alta performance, essa diferença praticamente não existe. Tá? Muitas vezes, para a gente conseguir melhorar o nível de performance de um controle, a gente atrela a leitura e comando ao protocolo de comunicação que está sendo usado. Então, quando a gente compara uma solução convencional com uma solução em rede, a gente costuma dizer que a em rede, muitas vezes, é a responsável pela maior qualidade de controle. Então, alinhado a isso, a gente tem esses componentes e esses sistemas, muitas vezes até mais eficientes a nível de performance do que os convencionais. Tá, justamente nos componentes hidráulicos também, como foi mostrado, vamos falar de uma bomba eletrônica, né? Isso também ajuda muito na performance, né? Por quê? Porque todos os componentes são integrados à bomba, né? Você não precisa um sinal de comando fazer com que ela altere, né? Já está nela, já está acoplado direto. Isso é uma resposta mais rápida, um resultado muito melhor da performance da máquina, da resposta da máquina, possibilitando maior velocidade e também maior produtividade. Legal. Né? Okay? Mais uma aqui, Alex. Acho que vamos lá. É possível implementar a manutenção preditiva proposta no slide 27 em servoválvulas e bombas de pistão. Isso já existe? Para qual componente isso já está funcionando bem? E como podemos utilizar, né? Uma pergunta do Henrique Souza. Tá. Bom, hoje, né, a gente tem aplicado essas soluções que foram propostas aqui em todos os componentes que nós temos utilizados hoje na nossa cadeia. É lógico, essa apresentação, ela tem um foco muito mais de hoje para frente, né? Não é porque a gente apresentou isso que o nosso portfólio é baseado somente nisso, né? Principalmente no Brasil, a gente tem uma dificuldade de quebra de paradigma, de vencer algumas barreiras para partir a usar essas tecnologias. Estamos conseguindo, aos pouquinhos, mas estamos. Mas todos esses componentes convencionais, inclusive a ideia do retrofit, né, ele é aplicado para esses tipos de componentes também. Tá? Então a ideia é justamente
entender cada componente, sensorizar, coletar esses dados no gateway e levar isso para os nossos softwares de análise e tratamento desses dados. Então é possível sim. Tá? Então desde das bombas, válvulas, motores hidráulicos, atuadores, tudo que envolve ali agregados, né, acumuladores, tudo que envolve o circuito hidráulico, a gente tem condições de analisar, avaliar e fazer esse tipo de análise sim. Tá? Que deu. Aqui Estamos no horário. a gente consegue. Tem Nós mais vamos uma pra última. encerramento, não sei. Será que nós temos mais tempo? Tem mais uma última pergunta. Mais uma última aqui. pergunta, tá, vamos lá. Dário Pasquini pergunta. Temos aqui uma pergunta em espanhol. Espera aí, deixa eu traduzir. Em que porcentagem se reduz as paradas de máquinas com a implementação da tecnologia da indústria 4.0? Tá certo. Qual a porcentagem que se reduz as paradas de máquina com a implementação da indústria 4.0? Bom, isso aqui é muito relativo, né? É difícil dizer exatamente para um sistema como um todo. A gente analisa caso a caso, tá? É muito difícil a gente dar uma porcentagem para um sistema geral, assim, né? Mas sempre que a gente avalia sistemas de predição de falhas, a ideia é que a gente preveja todas essas falhas, né? Então, o tempo de parada ele vai estar justamente no tempo de resposta que o usuário vai ter em relação a essas informações que ele tem como input, né? Isso também vai de acordo, quando eu coloquei lá na minha apresentação, a parte de implantação de tecnologias de velocidade variável. Tá? Eu citei muita questão, né? Eu falei várias vezes sobre a questão da redução do consumo de energia. Tá? No material de apoio que vai ser disponibilizado, é possível verificar. Alguns casos, 40%, outros casos até 80%. Tá? Mas o que isso varia? Varia com o ciclo da máquina, o ciclo de produção. Tá? Então, para um caso é possível 40%, para outro caso é 80%. Então, tudo é variável, tudo é passível de análise e de estudo. Tá? Então, vai variar caso a caso. Legal. Bom, acho que nós estamos chegando ao final, né? Deu o nosso tempo aqui. Eu só queria complementar aqui com algumas informações. Como o André já disse, o nosso material de apoio ele vai estar disponível lá no portal, então acessem lá, vocês podem baixar esse material. Tá? O certificado, quem quiser também o certificado dessa aula, também pode tirar diretamente lá no portal. E, bom, eu espero que todos tenham gostado, aproveitado, né? Mais uma vez, um prazer muito grande para nós estarmos aqui, né, falando com vocês. Se tiver mais alguma dúvida após essa aula, entre em contato com a Bosch Rexroth, entre em contato conosco, que a gente pode dar continuidade nessas conversas, tá bom? Okay. Bom, eu deixo aqui meu agradecimento e um abraço a todos aí. Obrigado a todos. Tchau, pessoal.